O cristianismo é hoje a maior religião do mundo. São mais de 2 bilhões de pessoas que, espalhadas por todos os continentes, professam a fé em Jesus Cristo. Mas, apesar dessa unidade aparente, a realidade é que o cristianismo não é uniforme. Ao longo de quase 2000 anos, a fé cristã passou por divisões profundas, por debates intensos e até por conflitos que mudaram o rumo da história. A cada ruptura, novos caminhos surgiram, dando origem a diferentes igrejas, tradições e movimentos. Mas afinal, como o cristianismo se dividiu? Como nasceu essa diversidade que conhecemos hoje? Para entender, precisamos voltar ao início, aos primeiros séculos depois de Cristo. Naquela época, havia apenas uma única igreja. Uma comunidade que crescia rapidamente dentro do Império Romano, formada por pessoas que acreditavam que Jesus era o Messias prometido. Não havia ainda católicos, ortodoxos ou protestantes. Havia apenas cristãos, unidos pela fé e pela prática dos sacramentos. Essa igreja primitiva se espalhava de Jerusalém para Antioquia, de Antioquia para Roma, de Roma para Alexandria, e assim por diante. Mas desde cedo, já existiam diferenças culturais e linguísticas. No Ocidente, dominava a língua latina. No Oriente, a língua grega. Isso parecia apenas uma questão de idioma, mas com o tempo se tornou uma barreira para a compreensão da fé e para a organização da igreja. Roma, a capital do império, era vista como a sede da autoridade, mas Constantinopla, Alexandria e outras cidades orientais também reivindicavam prestígio e liderança. Essas tensões chegaram ao auge no ano de 1054. Foi quando ocorreu o famoso Grande Cisma do Oriente. De um lado, a Igreja do Ocidente, liderada pelo Papa, que passou a ser conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Do outro lado, a Igreja do Oriente, que rejeitou a autoridade do Papa e manteve sua organização sob o comando dos patriarcas. Essa igreja ficou conhecida como a Igreja Ortodoxa. O cisma de 1054 não foi apenas um rompimento religioso. Ele refletia também diferenças políticas, culturais e até litúrgicas. Enquanto os católicos usavam o pão ázimo na Eucaristia, os ortodoxos utilizavam o pão fermentado. Enquanto o Papa em Roma afirmava ser o sucessor de Pedro e líder supremo da Igreja, os patriarcas orientais defendiam uma liderança colegiada. A separação foi tão profunda que, por quase 1000 anos, essas duas tradições cristãs seguiram caminhos distintos, cada uma desenvolvendo sua própria teologia, espiritualidade e práticas litúrgicas. Mas o cristianismo ainda passaria por uma segunda grande ruptura. Dessa vez, não entre Oriente e Ocidente, mas dentro do próprio Ocidente. Avançando para o século XVI, encontramos uma Europa em ebulição. A Igreja Católica, que havia se tornado extremamente poderosa, enfrentava críticas por abusos de poder, pela venda de indulgências e pela distância entre clero e povo. Nesse contexto, em 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero afixou suas famosas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Lutero não queria fundar uma nova religião. Seu objetivo inicial era reformar a igreja a partir de dentro. Mas suas críticas à autoridade papal, à venda de indulgências e a outros pontos da doutrina rapidamente ganharam apoio popular. Assim nasceu a Reforma Protestante. A reforma se espalhou como fogo pela Europa. Outros líderes se juntaram ao movimento. João Calvino, na Suíça, desenvolveu uma teologia rígida, com ênfase na soberania de Deus e na predestinação. Ulrico Zwinglio, também na Suíça, propôs mudanças radicais na liturgia. E na Inglaterra, o rei Henrique VIII, por motivos tanto políticos quanto pessoais, rompeu com Roma e fundou a Igreja Anglicana. A partir daí, o cristianismo ocidental nunca mais seria o mesmo. Do catolicismo romano, surgiu o protestantismo, que se dividiu em várias tradições: o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, os presbiterianos e mais tarde os batistas, os metodistas e tantas outras denominações. Essas novas igrejas enfatizavam pontos diferentes, mas tinham algo em comum: rejeitavam a autoridade suprema do Papa e defendiam a Bíblia como única regra de fé e prática. O lema da reforma era claro: sola scriptura, somente a Escritura. Nos séculos seguintes, especialmente entre os séculos XIX e XX, novas ondas de renovação surgiram dentro do protestantismo. O pentecostalismo, nascido no início do século XX, movimentos de avivamento nos Estados Unidos, trouxe um novo foco: a experiência do Espírito Santo, os dons espirituais, a cura divina e o falar em línguas.
Esse movimento cresceu rapidamente, chegando à América Latina e transformando o cenário religioso de países como o Brasil. Mais tarde, no final do século XX, surgiu o neopentecostalismo, que ampliou ainda mais a diversidade cristã. Igrejas como a Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça de Deus e a Renascer em Cristo ganharam milhões de seguidores com mensagens voltadas para a prosperidade, batalha espiritual e evangelização em massa pela mídia. Hoje, podemos dizer que o cristianismo está dividido em 3 grandes ramos principais. O primeiro é o catolicismo romano, liderado pelo Papa, que continua sendo a maior denominação, com cerca de 1,3 bilhão de fiéis. O segundo é a ortodoxia, que reúne aproximadamente 250 milhões de cristãos, principalmente na Grécia, na Rússia, nos Balcãs e no Oriente Médio, preservando tradições litúrgicas milenares. E o terceiro é o protestantismo, que soma quase 900 milhões de seguidores e apresenta uma diversidade impressionante de igrejas e denominações espalhadas pelo mundo. Mas a árvore cristã tem ainda outros galhos. Existem as chamadas igrejas orientais antigas, como a Igreja Copta, no Egito, e a Igreja Armênia, que se separaram ainda antes do Grande Cisma de 1054. Existem também os movimentos restauracionistas, que nasceram nos séculos XIX e XX com a proposta de restaurar a igreja original do Novo Testamento. Entre eles estão os adventistas do sétimo dia, conhecidos por sua ênfase no sábado e na volta de Cristo, os testemunhas de Jeová, com sua pregação porta a porta, e os mormons, oficialmente chamados de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O cristianismo, portanto, não é uma religião monolítica. Ele se assemelha a uma grande árvore. Suas raízes estão firmes na mesma base, a fé em Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Mas seus galhos se espalham em diferentes direções, formando uma variedade de tradições, práticas e doutrinas. Cada galho conta uma parte dessa história de quase 2000 anos. E se por um lado essa diversidade gerou divisões e até conflitos, por outro lado, mostra a capacidade do cristianismo de se adaptar a diferentes culturas, épocas e contextos. É essa diversidade que explica como a mesma fé conseguiu atravessar impérios, resistir a perseguições e se tornar uma religião verdadeiramente global. No fim das contas, quando olhamos para essa história de divisões, percebemos que o cristianismo é marcado por tensões, sim, mas também por uma busca constante, a de compreender e viver os ensinamentos de Jesus Cristo. E é justamente essa busca que mantém essa fé viva até hoje, unindo bilhões de pessoas ao redor do mundo, apesar de todas as diferenças. Encerramos aqui mais um capítulo desta história. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O Diário de Notícias continua trazendo informação e conteúdo exclusivo para você. Até a próxima!